pré-tribulacionista, quero fazer algumas perguntas para o pós-tribulacionista. Adventista, ok? Todos adventistas creem que a igreja passará pela grande tribulação e Jesus só vem no final, depois da grande tribulação. Porque todos os adventistas são pós-tribulacionistas, ok? Até a profetisa Ellen G. White, que diz que a igreja estará aqui no período da grande tribulação, ok? Agora vamos fazer algumas perguntas para qualquer adventista responder se a igreja realmente estará aqui no período da grande tribulação. Antes disso, vamos ouvir este vídeo falando a respeito do assunto, ok? A ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja será nos últimos dias dos 7 anos da grande tribulação ou no último dia antes dos 7 anos da tribulação? Professor, primeiramente, como que é essa questão? O que a Bíblia fala sobre esses 7 anos da grande tribulação? A Bíblia fala sobre isso? E quando que vai ser o arrebatamento e a ressurreição dos mortos? Veja, esta crença que este irmão apresentou é uma crença aceita por muitos irmãos sinceros, de que entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo há um período de 7 anos. E que nesses 7 anos vai ter uma tribulação, é isso? Vai ter uma tribulação, o domínio do anticristo, a igreja estaria já no céu, e só após esses 7 anos Jesus voltaria. Uma das bases para essa teoria, obviamente, é Daniel 9. Pronto, até aqui para a nossa meditação e respondendo essa pergunta sobre os adventistas, ok? Os adventistas, ele crê que a igreja estará no período da grande tribulação e Jesus só vem depois da grande tribulação, ok? Como eu já falei, a profetisa Ellen G. White disse que a igreja estará aqui no período da grande tribulação. Eu, como pré-tribulacionista, quero fazer algumas perguntas para qualquer adventista responder estas perguntas. Porque eu, como pré-tribulacionista, eu creio que a igreja não estará aqui no período da grande tribulação, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e nós cremos que existe 2 momentos. Primeiro momento, a igreja será arrebatada, Cristo encontrará a igreja, porque a igreja vai encontrar o Senhor nos ares, ok? Depois, Cristo virá. Depois de 7 anos, Cristo virá para Israel e vai pisar no Monte das Oliveiras, está lá em Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5, julgará as nações e entrará no milênio, literal, ok? Que será aqui na terra. Para os adventistas, o milênio será no céu. Jesus vem no final, depois da grande tribulação, arrebata a sua igreja, levar a igreja para o céu, será um milênio no céu, a terra estará vazia, porque todos os ímpios serão destruídos. Um milênio, não terá ninguém aqui no milênio. Depois de 1000 anos, Satanás será solto e enganará as nações. Então, que nação são essas? Então, vamos lá. Primeiro, eu como pré-tribulacionista, quero fazer algumas perguntas para o pós-tribulacionista adventista. Primeira pergunta é: se Jesus só vem depois da grande tribulação, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, logo após aquela grande aflição, o céu escurecerá, a lua não dará mais brilho, a potência do céu será abalada, então aparecerá do céu o Filho do Homem com poder e grande glória. Entendeu? Então fala aí que Jesus só vem depois da grande tribulação. Nós cremos que Jesus virá depois da grande tribulação, não para arrebatar a igreja, sim para salvação de Israel e julgamento das nações. Salvação de Israel está lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, que ali todo Israel será salvo. Julgamento das nações está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, que julgará as nações, separar bode e ovelha. Mas a primeira pergunta que eu faço para os adventistas é: se Jesus só vem depois da grande tribulação para arrebatar a sua igreja, Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus diz assim: vigiais, pois, porque ninguém sabe o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Aqui fala de vigilância sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem 4 tipos de vigilância: vigiar contra o diabo, vigiar contra a carne, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca; vigiar sobre a morte, porque nós não sabemos o dia que nós vamos partir; e vigiar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo está dizendo: vigiar, pois, porque ninguém sabe o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor Jesus Cristo. Então está falando da vinda dele. Então, se é da vinda dele, se Jesus só vem depois da grande tribulação, e para chegar depois da grande tribulação, existem vários sinais. Quais são os sinais? Aparecimento do anticristo, a grande tribulação, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Haverá 2 testemunhos que vão pregar o evangelho aqui na
na terra, será morta em praça pública, depois ressuscitará no terceiro dia. Também o evangelho será pregado no mundo todo, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, que ainda não foi pregado. Também haverá a batalha do Armagedon, que ainda não aconteceu. Haverá a multidão que será morta no período da grande tribulação, está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 14. Então faltam vários sinais a acontecer. Se vários sinais que faltam acontecer, que ainda não aconteceu, esses sinais que eu estou lhe mostrando, então para que vigiar hoje se Jesus não vem hoje? Então a pergunta que eu faço para o pós-tribulacionista adventista é esta: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Para que vigiai hoje, se Jesus não vem hoje, só vem depois da grande tribulação? Essa é a primeira pergunta que qualquer pós-tribulacionista adventista possa responder. Segunda pergunta que eu faço para o pós-tribulacionista adventista: se a igreja estará aqui na terra, entendeu? No período da grande tribulação, que nós como creio que a igreja não estará no período da grande tribulação, então a pergunta que se faz é essa. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, fala de uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, que serão mortos por não negar a Cristo e não aceitar a marca da besta. Se essa grande multidão aqui é a igreja, o versículo 13 diz assim: quem são e de onde vieram? Aí o versículo 14 diz assim: estes vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, se é a igreja, a pergunta que se faz é: são as almas ou é a igreja ressuscitada? Para os adventistas, se ele disser que é as almas, então alma fora do corpo. Para os adventistas, ele não crê que quando a pessoa morre, a alma sobrevive fora do corpo, porque ele crê que a alma morre junto com o corpo. Ok? Então ele não pode responder que é a alma fora do corpo, então ele vai responder que é a igreja. Aí faça essa pergunta, qualquer adventista se é a igreja, então aqui está dizendo quem são e de onde vieram. Aí diz assim: esse vieram da grande tribulação. Então aqui é a igreja ressuscitada. Então se é a igreja ressuscitada, a pergunta que se faz é: só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? E os que morreram antes da grande tribulação? Vai ter outra ressurreição para essas pessoas? Porque aqui está dizendo, o 13, quem são e de onde vieram? O 14 está dizendo, esses que vieram da grande tribulação. Aí a pergunta é, se é a igreja ressuscitada, então só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação? E os que morreram antes da grande tribulação, haverá outra ressurreição? Porque aqui só está dizendo, quem são e de onde vieram? O versículo 14 está dizendo, os que vieram da grande tribulação. E a grande tribulação ainda não começou. Nós estamos no princípio das dores, ok? Nós não estamos na grande tribulação. Essa é a segunda pergunta para qualquer adventista, porque é pós-tribulacionista. A terceira pergunta que eu faço para o adventista é essa. Jesus vem na visão pós-tribulacionista adventista. Arrebata a sua igreja, os ímpios são destruídos. Então, será um milênio nos ares, no céu, ok? Então, se o milênio é no céu, não é aqui na terra, porque eu, como pré-tribulacionista, creio que será literal aqui na terra. Na visão adventista, creio que será no céu. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, a Bíblia diz que depois Satanás será preso para não enganar essa nação. Então, que nação são essas se todos os ímpios serão destruídos? A igreja está no céu para passar o milênio e Satanás será preso para não enganar essa nação. Então, que nação são essas se todos os ímpios serão destruídos? Depois, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, diz assim: depois se acabando os 1000 anos, Satanás será solto, enganará as nações. Então, que nação são essas na visão adventista? Na visão adventista, quem são essa nação? Ele diz que são os mortos. Os mortos, todos os mortos vão ressuscitar, todos os ímpios mortos vão ressuscitar, e o diabo vai enganar essas pessoas. E depois vai atacar a cidade santa. E quando for atacar a cidade santa, Jesus vai descer fogo do céu e vai destruir todos esses ímpios, ok? Só que tem um problema. Se esses ímpios já morreram, vão ressuscitar e o diabo vai enganar o que já foi enganado. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, Hebreus capítulo 9, versículo 7, o homem está ordenado morrer uma só vez, depois da morte, sexo e juízo. Então, aí, se os ímpios já morreram e vai ressuscitar para morrer de novo, então será 2 vezes vão morrer, ok? Então essa é a terceira pergunta para qualquer adventista responder, ok? Eu como pré-tribulacionista estou fazendo essas perguntas e você que é adventista,
possa responder. Amém? Que Deus abençoe.